Pastor Perilo Borba, jornalista de formação, serve a Deus com o seu talento, coordenando a área de comunicação do nosso ministério. Como também é escritor, tendo como sua última obra lançada o livro Deus Curte, Eu Compartilho. Além de auxiliar com cuidado e excelência na equipe ministerial do Verbo Sede, Perilo entende que honra é sempre ver o outro com admiração e sempre levarmos conosco uma pergunta: o que posso fazer por ele? A partir de agora, seja ensinado e instruído pela Palavra de Deus através da vida do pastor Perilo Borba. Boa noite, gente. Tá ligado? Tá? Graça e paz. Você pode ficar de pé. Fiquei até sem palavras com esse vídeo aí. Me ajuda aí, João. Vamos adorar o Senhor mais um pouquinho aí. Coisa boa, bom demais estar aqui, gente. Você está feliz de estar aqui? Não estou vendo o seu sorriso, mas vou acreditar, tá certo? Fecha os teus olhos e faz a tua própria oração ao Senhor, consagrando a Ele a tua vida, essa noite, o teu coração, colocando diante dEle as tuas expectativas e se abrindo para receber tudo aquilo que Ele quer tratar conosco. Aleluia. No esconderijo, onde eu posso descansar, no teu refrigério habita a paz que excede o meu pensar. Eu não temerei, tu estás comigo. Tu és o meu refúgio, nada me atingirá. Estou protegido. A tua presença, me reveste de forças, me levanta por dentro. Eu me rendo, eu me alegro, porque vivo na tua presença. Na tua presença. Essa presença está manifesta nesse lugar. A tristeza não suporta, tem que desaparecer. Não há mal que resista ao seu poder, que habita em mim, que opera em mim, que se move em mim. Aleluia. Está se movendo. Senhor Jesus. Aleluia. Se você é batizado no Espírito Santo, levanta as suas mãos, ora em outras línguas. Doce presença, nada se compara a essa presença. Aqui pra
Só o refrão vai, que habita em mim, que opera em mim. Tá em mim, que opera em mim, E sobre a manas. que se move, Oh, aleluia. Senhor Jesus, que habita em mim, que opera em mim, que se move em mim, Senhor Jesus. Aleluia. Honramos a sua presença, Senhor. Honramos a sua presença. Reverenciamos a sua presença. Nos rendemos à sua presença manifesta nesse lugar. Desfruta, meu irmão. Desfruta dessa presença. Se desliga de tudo e qualquer outra coisa. Só desfruta. E Ele vai falar com você. E Ele vai te curar. Tem pessoas sendo curadas agora. Dores, sintomas, até enfermidade que você tem há anos e nem estava lembrado dela agora, porque você já se acostumou. Essa presença é poderosa. Essa presença é poderosa. Se você quiser viver uma vida de honra, você precisa começar honrando essa presença. Sua presença é melhor. Isso. Que dias em outro lugar. Sua presença é melhor que mil dias em outro lugar. Não tem lugar melhor. Sua presença é melhor que mil dias em outro lugar. Sua presença é melhor que mil dias em outro lugar. Sua presença é melhor em outro lugar. Sua presença é melhor que mil dias em outro lugar. A tua presença me reveste de forças, me levanta por dentro. Eu me rendo, eu me alegro, porque vivo na tua presença. Tristeza não suporta, tem que desaparecer. Não há mal que resiste ao seu poder, que habita em mim, que opera em mim, que se move em mim, Senhor Jesus. Obrigado, Pai, pela sua presença nesse lugar e pela sua palavra. Lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Queremos ser iluminados nessa noite, Pai. Obrigado pelo seu Espírito tratando em cada coração e se movendo livremente entre nós. Em nome de Jesus. Amém. Vocês podem sentar. Obrigado. Aleluia. Oh, aleluia. Amém. Amém. Vocês estão aqui mesmo? Eu estou num culto de jovens. Coisa boa.
Ser calado assim é bom porque eu me sinto mais jovem do que você. Amém, queridos? Vamos iniciar lendo 1 Pedro, capítulo 4. Aleluia. Primeiro Pedro, capítulo 4, versículo 7, diz assim: Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Verso 8: Acima de tudo, porém, tende amor intenso, uns para com os outros. Porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém? Amém. Obrigado, irmã. Glória a Deus, assim seja. Tem alguém concordando comigo aqui. Oh, aleluia. Quero falar com você sobre amor. Amém? Amém. Aleluia. Antes que você pense que a gente vai falar sobre namoro, não tem nada disso não, certo? Porque como eu li num livro, certa vez, que por curiosidade o nome do livro é Eu Disse Adeus ao Namoro. Você ficou interessado em ler? Vou até repetir. Eu disse adeus ao namoro. É um livro muito bom. E o autor ele dizia: o mundo nos coloca diante de uma tela, e ele se referia à televisão, com um homem e uma mulher se beijando ou se acariciando, ou sendo romântico um para com o outro, e nos diz: isso é amor. Mas Deus nos coloca diante de uma cruz com o seu único filho, morrendo por quem nem merecia, e diz: esse sim é o verdadeiro amor. Amém? É sobre esse verdadeiro amor que a gente vai falar hoje. Você está animado, né? Vai ficar mais. Graças a Deus, irmãos. Pedro, ele falou que a gente precisa amar intensamente uns aos outros. E fazer isso acima de qualquer outra coisa. Essa deve ser a prioridade da minha vida e da sua vida. Essa é a prioridade do cristianismo. Jesus, ele nos deu um novo mandamento lá em João 13:34. E ele disse: olha, o mundo conhecerá que vocês são meus discípulos se vocês amarem como eu vos amei. E esse é o nosso alvo de vida. Sempre amar uns aos outros, amar o nosso próximo, amar qualquer pessoa como Jesus nos ama, como Ele nos amou a ponto de morrer por nós. Amém. Pedro disse: acima de tudo, amem intensamente. Intensamente. Não é amar de qualquer forma, é amar com intensidade. Isso significa que muitas vezes vai ser preciso colocar força. Muitas vezes você não vai querer amar. Muitas vezes não vai ser fácil amar. Mas aí é que entra a intensidade. Você se manter constante, né? E não sair desse caminho ou desse lugar do amor de Deus. Porque é nesse lugar onde a vontade de Deus vai se cumprir na sua vida.
Amém? Esse é o caminho para a vitória, como já escreveu muito bem o irmão Rei. Mas eu gosto de como está esse verso 8 na Bíblia, a mensagem, porque é bem forte. Se você tem a Bíblia, a mensagem aí, o final dele ele diz assim: porque o amor resolve praticamente qualquer situação. Vou repetir. O amor resolve qualquer situação. O que precisa ser resolvido na sua vida? É o amor que vai resolver. Esse amor manifesto, frutificado através de mim e de você. Amém? Em 1 João capítulo 3, João falou que a gente sabe que a gente passou da morte para a vida porque a gente pode amar. Isso é muito forte. Você quer saber se você realmente nasceu de novo? Você quer ter certeza que se Jesus voltar hoje você vai para o céu? Esse é um bom diagnóstico. Eu posso amar? Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque podemos amar. Quem ainda não passou não pode amar como a gente pode. Porque uma vez que a gente nasceu de novo, como está lá em Romanos capítulo 5, o amor de Deus foi derramado em nosso coração. E esse amor pode, ser manifesto através das nossas ações, reações, palavras, sentimentos. Esse amor pode moldar agora as nossas decisões. E aquilo que era talvez impossível antes da gente ter Jesus, agora é totalmente possível, porque esse amor resolve qualquer situação. Jesus, ele certa vez lá no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, ele exortou e ele disse o seguinte: olha, a lei dizia, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Abençoai aqueles que vos amaldiçoam e orai por aqueles que vos perseguem. E Jesus foi mais além, ele disse: por quê? Se você só ama quem te ama, até o ímpio faz isso. Se você só abençoa quem te abençoa, qualquer um faz isso. Se você ora só por quem ora por você, qualquer um faz isso. Mas nós não somos quaisquer um. Aleluia! Diga, eu não sou qualquer um. Amém? Você é filho de Deus. E vão conhecer que você é filho de Deus, e você vai saber que você já passou da morte para a vida, quando você ama. Eu não sei, irmãos, se você já experimentou algo desse tipo, de manifestar o amor de Deus por alguém, talvez alguém que não merecia, ou alguém que nem te conhecesse, ou alguém que foi rude com você, que fez um mal com você, e você ama, e você vence o mal com o bem. Eu te digo, não tem experiência melhor. É o tipo da experiência que você olha no espelho e diz: você é crente de verdade. Você sabe que passou da morte para a vida. Oh, aleluia! Amém? Em Efésios capítulo 5, quando o apóstolo Paulo ele fala sobre vivermos uma vida cheios do Espírito, muita gente só lê os 2 versículos seguintes, nos quais ele diz, cantando entre vós, com salmos, hinos, cânticos de gratidão ao Senhor, cânticos espirituais. Mas o 3º versículo 21 diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo.
Sabe que viver uma vida cheia do Espírito é também viver uma vida de sujeição, de submissão, de amor, de servir os outros, de decidir ficar por baixo, de decidir sofrer o dano. E quando a gente aprende a viver essa vida, irmãos, de amor, você vive cheio do Espírito. Quando você anda em amor com alguém, é como se você tivesse, tido aquele momento mesmo de cânticos espirituais, de gratidão, de oração em línguas. Você fica cheio do Espírito. E é essa vida que Deus tem e quer para mim e para você. E eu quero te motivar nessa noite a vivê-la cada vez mais, com cada vez mais intensidade. Amém? Aleluia. Sabe, irmãos, eu lembro, o Espírito Santo estava me lembrando, é algo que eu acho que eu contei muito pouco na minha vida, mas eu tive uma experiência quando eu tinha, acho que 17 anos. Eu já ministrava a palavra e eu lembro que eu tinha ido ministrar num acampamento de jovens em Aracaju, e lá eu conheci o então líder dos jovens lá, Léo, que hoje é pastor da Igreja Verbo da Vida em Buenos Aires, na Argentina. E a gente desenvolveu uma boa amizade, fiquei uns dias na casa dele, e depois eu chamei ele para vir uns dias aqui para Campinas, para um evento aqui, e ele ficou com a gente aqui. E eu lembro de uma conversa que a gente teve, e ele nem me conhecia muito, mas aquele bicho botou o dedo na minha cara e ele disse: você precisa andar mais em amor. Eu olhei para ele e eu tinha duas opções: receber essa palavra ou rejeitar essa palavra. E eu perguntei: por quê? Ele não tinha visto assim alguma reação negativa minha, alguma coisa, mas era Deus mesmo usando ele. E ele falou algumas coisas inspiradas pelo Espírito de Deus, que eu não vou te contar, porque vou deixar você curioso, porque a vida é minha, não é da sua conta. Mas naquela noite, eu decidi mudar. E eu reconheci que eu precisava ter mais experiências com o amor de Deus. Eu era muito superficial ainda. E eu vou te dizer, quando você decide algo desse tipo, os desafios surgem. Oportunidades aparecem. E como apareceram, irmãos? Poucas semanas inventaram uma história desgraçada sobre mim. E por aí foi se sucedendo. E eu precisei aprender a não pagar mal por mal. Eu precisei aprender a fazer o que Jesus fez, e está lá em 1 Pedro 2, quando ultrajado, não revidar com ultraje. Quando maltratado, não fazer ameaças, mas se entregar ao que julga retamente. Isso é amor. Eu vou falar de honra, mas honra está dentro do amor, fica tranquilo. Mas o amor, ele nos leva a viver uma vida leve. Leve. Uma vida leve. Sem mimimi. Sem drama,
sem melindro, sem que as pessoas precisem lidar com você pisando em ovos, para não te machucar, para não te magoar, para você não estourar. Como é bom viver essa vida com leveza. E uma das coisas que a gente precisa desenvolver para viver assim é o perdão. Se você quiser ter sucesso em qualquer área da sua vida, você precisa aprender a perdoar. E ser rápido em fazer isso. Rápido. Amém? Aleluia. E é sobre isso que ele diz aqui. Quando a gente ama intensamente uns aos outros, esse amor nos leva a cobrir até mesmo uma multidão de pecados. E esse cobrir me fez lembrar de uma história. E essa foi só a introdução da mensagem, porque a mensagem começa agora, porque é sobre essa história que eu quero pregar para você nessa noite. E a gente vai entrar mais especificamente sobre honra, que está dentro do amor. Porque honra é você ver sempre o melhor das pessoas. E se você não aprende a honrar, você não vai conseguir perdoar. Porque a falta de perdão é justamente você continuar vendo o que aquela pessoa fez de errado, o que aquela pessoa tem de errado. Você nunca vai conseguir honrar alguém se você não decide amar essa pessoa primeiro, a ponto de perdoá-la e de buscar ver o melhor que há nela. Você e eu sempre temos algo a aprender com qualquer pessoa. Amém? E é isso que a gente precisa procurar nos outros. Né? O que eu posso aprender com essa pessoa? O que essa pessoa tem de bom? No livro Amor, Caminho para a Vitória, Kenneth Hagin conta uma história interessante, que ele chegou num certo lugar e as pessoas estavam comentando acerca de um irmão lá, né, e cada um que falasse uma coisa pior sobre aquele irmão, que aquele irmão estava fazendo. E aí perguntaram: e você, irmão Hagin, o que é que você acha dele? E ele, mesmo querendo fazer a diferença, ele disse: rapaz, os olhos dele são lindos. Eu queria ter os olhos dele. Amém, irmãos? Que conselho, que exemplo maravilhoso, né? Quando a gente não tiver algo bom para falar de alguém, é melhor a gente não falar. Amém? Isso é honra. Amém? Glória a Deus. Vou ficar animado por você. Gênesis capítulo 9. Verso 20. Essa história é bem interessante. Aqui já depois do dilúvio, né, diz que Noé começou a cultivar a terra e plantou uma vinha. Ele bebeu do vinho e se embriagou e ficou nu dentro da sua tenda. Olha o presépio. Cã, pai de Canaã, viu a nudez de seu pai e disse isto a seus 2 irmãos que estavam fora. Sem e Jafé tomaram uma veste e a puseram sobre os seus ombros, e andando virados para trás, cobriram a nudez de seu pai, tendo os rostos virados, e não viram a nudez de seu pai. E Noé, despertando de sua embriaguez, soube o que seu filho mais moço fizera com ele. E ele disse: maldito seja Canaã, escravo dos escravos seja de seus irmãos. E ele disse: glorificado seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã seja escravo deles. Deus alargue a Jafé, e ele habite nas tendas de Sem, e Canaã seja escravo deles. Então, eu vou precisar de 3 atores aqui.
Quem se voluntaria aí? Joel pode ser Noé, bêbado, né? Só não vai ficar nu, graças a Deus, né? Fica aí, Noé. Pega uma cadeira. Quem mais? Gabriel? Quem é o outro? Que beleza. Pode sentar. Dá para manter o distanciamento aqui. Vou ler e vocês vão atuando aí, certo? Segue o roteiro aqui. Você é Sem, você é Jafé, certo? Primeiro, Cã viu, né? Por exemplo, lá. Noé bêbado, nu. Um pouquinho mais velho do que Joel. Ele viu, correu e foi contar aos seus irmãos. Foi dizer ao distanciamento, cara. Me ajuda aí a seguir as regras. Foi dizer aos seus irmãos, né? Rapaz, vocês precisam ver o presépio ali. O velho está bêbado, está nu, dentro da tenda. Que cena, rapaz. E foi falar do que o seu pai estava fazendo ou tinha feito de errado para os seus irmãos. Mas os dois irmãos de Cã tiveram uma atitude totalmente contrária ou diferente da dele. Diz que eles tomaram uma veste, a puseram sobre os seus ombros, virados para trás, foram andando, foram um pouco mais rápido, e cobriram a nudez do pai. Já erraram. Volta. Segue o outro. Vou ler, aí vocês escutam, depois vocês falam. É melhor, senão vocês vão errar de novo. Vamos lá. Tomaram a veste, a puseram sobre os seus ombros, andando virados para trás, cobriram a nudez de seu pai, tendo os rostos virados, e não viram a nudez do seu pai. Coisa linda, salva de palmas, né? Amém. Mas você visualizando é melhor. Se eu tivesse um título para essa mensagem, seria: dê as costas, vira o rosto e cubra. Diga: dê as costas, vira o rosto e cubra. Amém? Nós lemos que o amor, ele cobre uma multidão de pecados. Não é só um, não é só uma vez. Na verdade, quando Jesus ensinou sobre perdão, Pedro se achou, como às vezes ele sempre fazia, né? Ele disse: ah, Jesus, até quantas vezes então eu posso perdoar o meu irmão num único dia, se ele pecar contra mim? Até 7? Na cabeça amostrada de Pedro, 7 já era uma quantidade muito alta. Mas Jesus disse: não, não somente te digo 7, mas 70 vezes 7. 490 vezes, espero estar certo. Qualquer coisa os matemáticos me ajudem. 490 vezes no mesmo dia, uma pessoa fazendo algo com você, você perdoa as 490 vezes. Olha que maravilha. Depois você faz o cálculo de quantas vezes por hora talvez essa pessoa iria pecar contra você. No mesmo dia. Jesus eleva a capacidade que Pedro pensava que já era alta. Jesus disse: você pode muito mais do que isso. Você pode 70 vezes mais do que isso. E é isso que o amor de Deus faz conosco. Amém? Ele multiplica as nossas capacidades. A nossa capacidade de perdoar. Nossa capacidade de virar de costas e cobrir. E isso, irmãos, é honra. A palavra honra no grego do Novo Testamento é a palavra grega tine, que significa, dentre outras coisas,
olhar favorável, olhar com admiração. Amém? Aleluia. Isso é honra. O que Cã fez foi uma desonra, que a palavra no Novo Testamento, atimia, que significa tornar como comum. Cã não considerou que aquela pessoa que estava errando era o seu pai. E ele foi, em vez de tirar o seu pai daquela situação de erro, de vergonha, em vez de fazer alguma coisa, ele foi anunciar isso para outras pessoas. Ele foi espalhar isso. Ou chamar outros para ver também. Ele foi expor o erro. Existe uma grande diferença, na verdade, são contrários, né? Entre você cobrir e você expor. Cã, ele desonrou. Ele foi expor. Sem Jafé, eles honraram. Eles cobriram. Deixando você pensar um pouco. E eles fizeram isso, primeiramente, de costas. Não quiseram olhar. Não quiseram olhar. Sabe que eu e você temos o livre-arbítrio para escolher aquilo que a gente quer olhar? Aquilo que a gente quer ver? E aquilo que a gente vê, fica? A gente tem a liberdade de escolha para o tipo de imagem que a gente quer formar sobre alguém? Quem é aquela pessoa para mim? Essa resposta está em como eu vejo aquela pessoa, em como eu decido ver, ou o que eu decido ver, o que eu decido expor e o que eu decido cobrir naquela pessoa. Amém? E eu preciso lembrar que algumas vezes as pessoas vão precisar me cobrir também. E aquilo que eu planto, como Jesus muito bem falou, é aquilo que eu vou colher com uma medida recalcada, sacudida e transbordante. Jesus falou isso falando sobre perdão. Estou deixando Deus falar com você. No que eu tenho colocado os meus olhos? Eu preciso aprender, muitas vezes, a dar as costas. A decidir não olhar para aquilo. A decidir não considerar aquilo. Aquilo pode acontecer na minha frente, aquela pessoa pode falar aquilo na minha frente, aquela pessoa pode errar na minha frente, contra mim. Estou falando de algo feito contra você. E você dá as costas. Estou falando de maneira figurativa. Você decidir não considerar, não fazer aquela imagem sobre aquela pessoa. Isso é honra. Isso é honra. Eu sempre posso escolher cobrir ou expor. É sempre melhor cobrir. E o resultado é o resultado que uma vida de honra tem. Enquanto Cã tornou-se escravo dos escravos, Sem e Jafé foram abençoados e prosperaram.
e enriqueceram. Amém, irmãos? Isso é honra. Sempre tem uma recompensa. A honra sempre vai te trazer recompensas. A desonra sempre vai te trazer consequências. Vale a pena escolher pela honra. Vale a pena escolher virar as costas, não olhar e cobrir. Perdoar. Amém? A ponto de não considerar. Em 1 Coríntios 13, o apóstolo Paulo disse que o amor ele não se ressente do mal. Quando alguém faz o mal com você, você sente. Qualquer um de nós, qualquer pessoa, por mais espiritual que seja, sente. Jesus sentiu. Mas Jesus não se ressentiu. Ou não sentiu de novo. Ele decidiu não sentir aquilo de novo. Foi por isso que lá na cruz ele disse: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Jesus nos diz: Pai, perdoa, eles são ruins mesmo. Não, Jesus procurou pensar, eles estão fazendo sem pensar. Não são eles. Pai, não lhes imputes esses pecados, eles não sabem o que fazem. Jesus decidiu tirar a culpa daquelas pessoas. Jesus decidiu cobrir. E na Bíblia o cobrir sempre significa isso, a justiça. Desde o início, Adão, quando se viu nu, se cobriu. Deus disse: por que você está aí escondido, se cobrindo? Ele disse: não, é para esconder a vergonha. Aleluia. Que a gente possa amar como Cristo nos amou. Que a gente aprenda a cobrir. A ponto de você não ver. Uma vez que você cobriu, você não vê. Você agora tem uma nova imagem. Estou vendo a cadeira. Ela é branca, mas eu cobri. Eu estou vendo algo azul agora. É uma nova imagem. E é isso que o amor de Deus nos faz. É isso que a honra faz. Você vê uma nova imagem. Não mais a imagem sobre aquela pessoa que fez aquilo, que é assim, que é assado. Não. Você decide colocar uma nova imagem. O que é que eu posso colocar por cima disso? Como eu posso ver essa pessoa diferente? Como eu posso ter um olhar favorável? Como eu posso ter um olhar de admiração sobre essa pessoa? Eu cubro aqueles erros. E eu passo a ter uma nova imagem. Eu passo a ver aquela pessoa diferente. Na Bíblia Amplificada, lá em 1 Coríntios 13, quando diz que o amor tudo crê e tudo espera, significa que ele acredita ou busca sempre acreditar no melhor das pessoas. Busca sempre acreditar no melhor das pessoas. Sabe, não deixa o engano do mundo de que isso é ser tolo, é ser besta, é ser inocente, Não sabe de nada inocente. Você sempre pensar o melhor das pessoas. Rapaz, isso é tolice, isso é inocência. Não, isso é amor.
Isso é viver com leveza. Porque se eu vejo o outro bem, mas se ele não é, o problema é dele, não é meu. Amém, irmãos? Aleluia. E quando você fica lembrando do que o outro lhe disse, do que o outro fez contra você, você fica ressentindo. E aí você vai deixando brotar no seu coração, que está lá em Hebreus capítulo 12, verso 15, uma raiz de amargura. Diz que essa raiz de amargura, essa mágoa, ela vai te perturbar e te fazer contaminar outros. Foi o que Cã fez. Cã foi contaminar Sem e Jafé. Mas eles não se deixaram ser contaminados. E esse é outro aspecto da honra. Quem vive uma vida de honra não aceita fofoca. Porque o problema da fofoca não está só em quem fala, está também em quem escuta. Lá em Atos capítulo 9, quando Saulo se converte, Deus fala com um homem chamado Ananias, e diz: Ananias, vai até a rua direita, lá vai ter um homem chamado Saulo, você vai orar por ele. Ananias disse: Deus deve ter algum engano aí. Saulo de Tarso? Aí Ananias disse assim: de muitos eu tenho ouvido falar acerca desse homem, e de quantos males fez em Israel. Olha a imagem que Ananias tinha de Saulo. Muita gente falou: Saulo é isso, Saulo fez isso, Saulo aceitou matar Estevão, Saulo persegue os cristãos, Saulo tortura, Saulo isso. Saulo de Tarso. Olha a imagem que Ananias tinha. Ananias nem conhecia ele pessoalmente, mas tinha uma imagem formada sobre ele. E a gente precisa ter cuidado com o tipo de rótulo que a gente coloca nas pessoas sem nem conhecê-las. Uma vida de honra é uma vida sem rotular as pessoas. E Ananias disse: não, eu vou orar por ele. Acho que tá, não é ele não, é outra pessoa. E eu gosto do que Deus falou para Ananias, porque Deus disse assim: para mim. Pode ser que Saulo seja isso aqui para você, mas para mim, para mim, ele é um instrumento escolhido. Sabe por que para Deus Saulo era diferente do que ele era para Ananias? Porque o olhar de Deus sobre Saulo era o olhar com a justiça, com a redenção, com o lavar do sangue de Jesus. Sabe, irmãos, a gente precisa aprender e desejar cada vez isso. Ver as pessoas como Deus as vê. Porque possa ser que a gente esteja vendo ainda alguém como Paulo, como Saulo, quando Deus já está vendo como Paulo. Você escolhe o que você vê. Você escolhe se você honra ou não. Mas é essa escolha que vai determinar os resultados que você vai ter na sua vida. Essa escolha que vai determinar se você vai viver em escravidão ou se você vai viver a bênção de Deus. Amém? Amém, irmãos? Sempre que eu falo sobre isso, eu gosto de contar essa história. Se você já teve aula no Rema comigo sobre submissão, você vai lembrar.
Você já deve ter ouvido, mas como sou eu que estou pregando, eu vou contar de novo. Uma mulher toda sexta, quando ela ia tomar café da manhã com sua família, ela ia lá na pia, tinha uma janela, dava para o quintal da vizinha, e a vizinha toda sexta de manhã estava lavando roupa. E ela olhava a vizinha estendendo as roupas, e ela dizia, rapaz, essas roupas estão manchadas. Aí ela chamava o marido e dizia, rapaz, essa mulher não sabe lavar roupa não. Olha as roupas todas manchadas aí. E toda sexta era a mesma ladainha, e o marido tinha que ouvir a ladainha dela. Ah, vem ver, essa mulher não sabe lavar roupa. Isso é uma vergonha, mas quando dona de casa não sabe lavar roupa. E aí estende aí, as roupas tudo manchadas. E aí, uma determinada sexta-feira, aquela mulher olhou, disse, não estou acreditando. Chamou o marido e disse, venha ver, finalmente as roupas dela estão limpas de verdade. Finalmente essa mulher aprendeu a lavar roupa. Aí o marido disse, fui eu. Ela se revoltou ainda mais. Você não me ajuda a lavar nenhuma xícara aqui, foi lavar a roupa da vizinha. Ele disse, não, eu limpei a nossa janela. Porque o problema ou a mancha nunca teve lá, sempre estava aqui. Sabe que possa ser que você tenha algumas opiniões sobre a pessoa que nem sejam reais, o problema está na tua janela. A honra nos leva sempre a limpar a janela. Limpa a janela. Em Mateus 7, Jesus disse, como vocês são hipócritas, falsos. Né? Você vê um cisco no olho do teu irmão, mas não repara na trave que está no seu. Aí ele diz, olha, tira a trave do teu, você vai ver claramente, e aí você vai poder ir lá e ajudar o teu irmão a tirar o cisco. Sabe que tem muita gente querendo dar lição de moral nos outros, quando na verdade devia estar dando lição de moral em si mesmo. Vê defeito na vida de todo mundo, só não vê os próprios defeitos. Essa vida não vai te levar a canto nenhum, meu irmão. Você precisa procurar as virtudes nas pessoas. O que essa pessoa tem de bom? O que essa pessoa tem de bom? O que essa pessoa tem de bom? Amém? E para isso você precisa tirar as traves do teu olho, para que você possa ver claramente. E o diabo, ele trabalha para colocar essas traves, para nos fazer ver as pessoas de maneira distorcida, ou de maneira parcial, né? Influenciados por aquilo que elas podem ter feito contra nós. Mas eu quero te incentivar nessa noite, decidir se levantar para amar com intensidade. E a intensidade, ela é revelada diante das adversidades. Se você pratica algum tipo de esporte, você sabe que quanto mais adverso, mais intenso você precisa ser. A intensidade é comprovada aí, em você perseverar, em você se manter firme. Amém? Não importa, irmãos, que qualquer pessoa possa ter feito, falado contra você. Decida virar as costas e cobrir. Você pode ficar de pé? Pai, eu te dou graças pela sua palavra. Oh, aleluia. Feche os seus olhos. Baseado em tudo que você ouviu nessa noite, faz a tua própria oração ao Senhor. De entrega, de consagração, de comprometimento. Senhor, eu quero. Agora só faz se você quiser mesmo. Mas eu quero andar em um nível maior de amor. Eu quero ser mais intenso. Quero ser mais intenso. Quero ser mais rápido em perdoar, em esquecer e não considerar
em não ver as pessoas baseado no que elas fizeram. O Salmo 103 fala sobre esse amor, essa misericórdia do Senhor. Eu gosto do verso 10, mas antes o 8 diz assim: o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Aí o verso 10 diz: não nos trata segundo os nossos pecados. Não nos trata. E um dos significados dessa palavra traduzida por tratar é também observar. Deus não nos observa segundo os nossos pecados e nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Que possamos amar como Ele nos ama. Possamos observar as pessoas não mediante aquilo que elas podem fazer de errado ou ter de defeito. Que não possamos retribuir elas por algo que elas fizeram negativo ou disseram negativo contra nós. Queremos manifestar o seu amor, Pai. Eu sei, Pai, porque sei como é importante isso. Eu sei do quanto o Senhor já me livrou. Mas eu quero ainda mais, Senhor. E eu faço essa oração por cada irmão e irmã minha aqui presente. Que eles decidam nessa noite ser intensos no amor. Que o Senhor possa tratar no coração de cada um agora, Pai. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Perdão. Essa é uma noite de perdão. Essa é uma noite de libertação. Aquilo que estava deixando você pesado vai ficar leve. Vai ficar leve. Porque eu sou contigo, diz o Senhor, e eu te capacito. E quando você pensa que é fraco, aí é que você é forte. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Você pode amar. Você pode perdoar. Você pode não somente ficar indiferente. Não é isso. Não é viver um faz de conta. Não. O amor, ele não é passivo, ele é ativo. Ele faz. Não é somente não retribuir o mal. Não é somente não pagar o mal por mal. Mas é vencer o mal com o bem. É fazer o bem. E o Espírito Santo está trazendo direções para pessoas aqui agora. Ideias. Como você pode fazer o bem. Dentro de casa, em algum tipo de relacionamento, qualquer outro, perdoando. Você vai ver como tem coisas na sua vida que vão se destravar. A bênção do Senhor se manifestando. Porque honra a
atrai galardão. Obrigado, Pai. Aleluia, aleluia. Obrigado, Pai. Tem pessoas aqui guardando lembranças, recordações de anos. O Senhor está te dizendo, cobre isso. Esquece isso. Desconsidera isso. Deixa eu te dar uma nova imagem sobre essa pessoa ou essas pessoas. Obrigado, Pai. Amém. Aleluia. Olha a saideira aí.